Olá, você está no canal Escatologia Fácil, eu sou Israel. E nós estamos mais uma vez no quadro Você Pergunta, Como Eu Respondo. E hoje nós temos uma pergunta relacionada à festa do Pêssar. Vamos então à pergunta e à resposta? Eu quero, antes de mais nada, agradecer a você que nos pergunta. Às vezes essas perguntas elas chegam diretamente a mim pelo WhatsApp, às vezes elas chegam aí mesmo no canal quando alguém posta uma pergunta. Recentemente eu coloquei um vídeo ensinando ou falando sobre como celebrar o Pêssar durante o período da pandemia e como celebrar o Pêssar cristão durante o período da pandemia. Na realidade, o Pêssar ele tem um caráter cristão, ele tem um fundamento cristão, ele tem um embasamento cristão. Nós poderíamos dizer que o Velho Testamento ele aponta para Jesus em todos os aspectos, inclusive naquilo que a gente chama de decodificação bíblica ou comportamentos hebraístas. O hebraísmo ele fala do Messias, a conduta, o costume, os hábitos, a história de Israel é uma história que serve como pano de fundo para entendermos as coisas espirituais. Então agora vamos apresentar a pergunta e a resposta. A pergunta é essa: um cristão, ele pode celebrar a Páscoa? E a pergunta continua: a data estabelecida para a Páscoa não é uma data estabelecida pela Igreja Católica Apostólica Romana? Então, antes de dar uma resposta mais elaborada, eu quero lembrar que no Concílio de Nicéia, no ano 325, a Igreja entendeu, definiu como sendo a data adequada para a Páscoa aquela que contava-se historicamente. Logo, a decisão, ainda que tenha sido tomada pela Igreja no Concílio de Nicéia, segue um calendário que é o mesmo calendário hebreu. Então, enquanto nós celebramos a Páscoa na mesma época em que os judeus celebram a Páscoa. Então, ainda que tenha havido a interferência da Igreja no sentido de determinar isso para a Igreja, como algo estabelecido em um concílio, não quer dizer que o concílio tenha desobedecido, desorganizado ou tenha tirado a data exata, a data correta da Páscoa, da celebração da Páscoa. Então essa seria uma primeira observação. Agora, o que nós temos que considerar também são dois fatores. Eu quero que você pense comigo sobre esses dois fatores. Então, quais são os dois fatores? O fator número 1 é o fator do afastamento da Igreja de Israel, que coloca essa dúvida em nós. Nós temos essas dúvidas, gente, porque nos afastamos de Israel ao longo da história. Nós poderíamos pontuar dezenas de situações que geraram este afastamento. Mas eu vou pontuar apenas sete pontos que considero fundamentais para que a gente entenda esse afastamento que aconteceu de Israel da Igreja, que eu, particularmente, Israel, considero um prejuízo que a Igreja cristã tem, que a Igreja cristã viveu em afastar-se de Israel. A primeira questão que considero fator preponderante para o afastamento da Igreja de Israel foi a perseguição imprimida pelo próprio Israel no primeiro século da Igreja cristã. A Igreja primitiva foi severamente perseguida pelos judeus que não aceitavam a doutrina do caminho, que era assim que era chamada a Igreja primitiva de Jesus Cristo. E houve um período chamado período das pedradas, onde os judeus perseguiram severamente a Igreja, matando muitos cristãos. Isso gerou um ranço entre os cristãos judaizantes, ou os judeus messiânicos, que acreditam em Jesus, que viram nisso uma razão para alimentar um certo ranço entre o grupo cristão e o grupo judeus não cristãos.
Esse período das pedradas aparece na história da Bíblia, quando Atos dos Apóstolos nos fala, por exemplo, do apóstolo Paulo, que é um desses perseguidores do período das pedradas. A segunda razão é que a igreja cresceu muito mais fora do Oriente do que dentro do Oriente. Israel está dentro do chamado Oriente Médio. Porém, a evangelização se deu pela igreja mais para o lado do Império Romano Ocidental. Então a igreja cristã cresceu muito no Ocidente. E esse crescimento da igreja no Ocidente faz com que a igreja tenha gerado um certo afastamento, um distanciamento. Então esse afastamento ele se tornou uma causa da igreja se distanciar doutrinariamente de Jerusalém. A terceira causa que podemos pontuar como causa importante, dentre tantas outras, é o surgimento de um herói nacional chamado Bar Kokhba. Bar Kokhba, no ano 132 depois de Cristo, ele fez um levante entre os judeus, os hebreus, para se levantar contra Roma, para defender Jerusalém, para defender o Estado de Israel, ou a nação de Israel, o surgimento de Israel, para defender a liberdade de Israel. E Bar Kokhba, com o apoio de um dos maiores rabinos da época, chamado Akiva, ele conseguiu reunir para si um número muito grande de seguidores que viam nele a figura messiânica, o que gerou entre os seguidores de Bar Kokhba um ranço contra os seguidores do Messias, ou judeus messiânicos, ou judeus cristãos. Esse ranço gerou brigas, contendas e até mesmo morte, em alguns casos de conflitos entre esses dois grupos. Bar Kokhba foi vencido, o imperador Adriano, então, como maneira de punir Israel e Jerusalém, mudou o nome de Israel, do Estado de Israel, do Estado de Judá, e mudou também o nome da capital, que era a capital de Jerusalém, colocando o nome no Estado de Palestina. A quarta razão que nós podemos considerar como motivo para esse distanciamento do conhecimento e da vivência das festas bíblicas dentro da igreja é a forte participação dos concílios. Os concílios eles foram responsáveis por gerar um conjunto de doutrinas ocidentais que, por sua vez, estavam distantes das decisões ou da vida cotidiana dos judeus, que já há alguns séculos estavam distantes teologicamente da influência da igreja ocidental. Como a igreja ocidental cresceu mais do que a igreja oriental, então os concílios tomaram decisões e essas decisões geraram um afastamento do entendimento bíblico daquilo que a gente chama de festas bíblicas. Outra razão importante é considerar aqui os grandes pensadores da igreja cristã, que surgiram no segundo e terceiro séculos depois de Cristo. Alguns deles cogitavam a ideia de que a igreja deveria se separar definitivamente da ideologia judaica e acusavam os judeus de serem os assassinos de Jesus Cristo. Isso gerou na igreja ocidental, que, repito, era maior do que a oriental, um sentimento contra os judeus e um afastamento natural de tudo que os judeus faziam, sem entender que eles faziam aquilo que era bíblico e ordenado por Deus. Sem considerar esse fato, então, os pensadores como Tertuliano disseram coisas contra os judeus e fizeram com que a igreja pensasse que estar próximo dos pensamentos e da cultura judaica era estar próximo de algo extremamente negativo. Outro ponto muito importante foi o crescente sentimento que a igreja foi desenvolvendo a partir do século XIII, mais precisamente depois do concílio de Latrão, quando Inocêncio III, o Papa Inocêncio III, em 1215, ele disse que os judeus eram um povo a ser evitado.
Então isso alimentou no coração dos cristãos ocidentais um afastamento dos judeus que estavam espalhados por toda a Europa e naturalmente da sua cultura também. Mas talvez o que seja mais forte nos nossos dias seja a influência do 15º século, que ganha força no 15º século, chamado Teologia da Substituição, que é um grupo de teólogos que passou a pensar e considerar que Deus substituiu Israel pela igreja. E isso não aconteceu. O Senhor não desistiu de Israel. O Senhor vê Israel ainda como a menina dos seus olhos. O Senhor ama Israel. O Senhor reinará a partir de Israel. Mas a teologia da substituição, que no século XV, em 1401 até 1700, ganhou uma grande força entre muitos pensadores cristãos, fazendo com que nascesse um sentimento de antissemitismo dentro do coração dos cristãos. Somando-se a isso, o forte sentimento antissemita ocidental contra os judeus. Um forte sentimento antissemita forte nos europeus contra a nação de Israel, contra o povo judeu. Isso fica claro, isso fica latente na história do Holocausto. Agora vamos pensar pelo outro lado, vamos tentar responder por que um cristão pode celebrar a festa da Páscoa. A primeira razão é que a festa da Páscoa é uma festa instituída por Deus. Logo, não há nada de pagão em uma festa que Deus instituiu. As festas, celebrações e tudo que Deus faz é santo. A segunda razão é que Jesus era um judeu e Jesus celebrou as festas e celebrou a vida como um judeu. Ele vivenciou, experimentou e participou de todas as festas como um judeu. Ele usava o talite, ele usava o tefilim para orações. Então o que o apóstolo Paulo acabou de dizer é: celebre a festa, celebre a festa. Qual é o problema em você celebrar a festa? Porque a festa celebra Cristo. Então o que o apóstolo Paulo está dizendo é: celebre a festa. Qual é o problema em celebrar a festa? Ela é bíblica, ela aponta para o Messias. Jesus é o Messias, então celebre a festa. Mas um segundo texto do próprio apóstolo Paulo reforça a ideia de que temos liberdade para celebrar a Páscoa. Está em Colossenses 2, no verso 16. Ninguém, pois, vos julgue por causa da comida e bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábado. Ninguém te julgue por causa de festas. Ninguém te julgue por isso. Olha, seremos julgados sim pelo nosso pecado, nossa falsidade, nossa hipocrisia, nossa mentira, nosso falso testemunho, nossos maus hábitos, mas não seremos julgados por celebrar uma festa bíblica. Então eu, como pastor, sou defensor da festa bíblica como uma festa que pode sim ser celebrada na igreja, porque ela fala de Jesus. E as festas bíblicas, todas as 7 festas bíblicas, falam de Jesus. Então, meu amado, ainda que haja alguém dizendo outra coisa, eu fico com a palavra do Senhor. Celebre a festa e ninguém te julgue por celebrar a festa. No dia da Páscoa, celebre a festa. Sente as pessoas que estiverem em sua casa à mesa, conte a história da libertação do povo de Israel e a nossa história, que foi tirada da história deles, por intermédio de Jesus que derramou seu sangue na cruz do Calvário, e celebre a festa com alegria, porque Jesus é a nossa Páscoa. Deus abençoe você. Eu espero que essa resposta tenha te ajudado a pensar.